Agora 2h45, de volta com o Estúdio CBN desta segunda, 29 de abril. A gente volta a falar do caso de feminicídio registrado aqui na região. Tivemos aí o primeiro caso de Indaiatuba no último final de semana, com o assassinato da Milena Melotto, que tinha 47 anos e foi morta a tiros pelo namorado na noite de ontem. Esse é o 8º caso já de feminicídio aqui na região de Campinas neste ano, um número aí que impressiona, né? Antes de 4 meses completos, já 8 casos de feminicídio aqui na região. E uma informação que chama a atenção, esses casos aconteceram todos aos finais de semana. Para entender aí os fatores, né, que impulsionam esses crimes, a gente conversa agora com a Thaís Cremasco, ela que é advogada e também cofundadora do movimento Mulheres pela Justiça, conversa com a gente ao vivo. Oi, Thaís, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Apesar de ser um tema triste, né, um tema necessário para que a gente discuta, reflita e entenda o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país. Infelizmente, né, Thaís? Bom, queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre o fato desses crimes serem registrados aos finais de semana. É uma informação aí curiosa que chama a atenção. Dos 8 feminicídios registrados aqui na região, 8 deles foram aos domingos, né? Por que isso acontece? É um dia aí em que as famílias estão reunidas em casa, porque a gente sabe que, infelizmente, a maior parte desses crimes é cometida pelo companheiro, o namorado, alguém do convívio da vítima que está junto, né, com a família nesse momento, né, Thaís? Sim, os feminicídios é aquele crime que acontece contra mulheres, né, pelo simples fato de ser mulher, e é verdade que os feminicídios normalmente acontecem com pessoas do relacionamento amoroso, sendo o principal motivo o fato da mulher, de repente, querer sair de um relacionamento. Quando eu comecei a pensar, né, o porquê do final de semana, o porquê do domingo, eu me lembrei muito da pandemia. Né? A pandemia também teve um primeiro momento no boom nos casos de violência contra a mulher e feminicídio, porque foi justamente quando aqueles casais estavam mais próximos. Então, eu acredito que essa coincidência de ser aos finais de semana, em especial no domingo, é o dia que os casais muitas vezes estão juntos, onde tem um problema de ciúmes, onde tem uma discussão. Então, a hipótese que eu levantei em relação a essa coincidência de datas é em decorrência de ser um dia onde as pessoas estão juntas, estão conversando, de repente, sobre o relacionamento, sobre situações pertinentes àquele casal. Doutora Thaís, eu vou só interrompê-la um pouquinho, pedir para que a gente refaça o contato com você por telefone, porque a gente está aí com um problema no retorno de áudio, para que a gente possa entender melhor também a entrevistada, Thaís Cremasco, advogada, que está conosco. A gente vai refazer, então, o contato com ela via telefone para continuar falando desses casos de violência contra a mulher aqui na região, um caso registrado em Indaiatuba no último domingo e um caso também que é investigado aqui em Campinas, de uma mulher que foi morta ontem à noite. Esse caso inicialmente era investigado como feminicídio, agora a polícia mudou aí a linha de investigação, mas é uma mulher que foi morta a tiros e antes teria discutido com o namorado. Porém, o autor aí seria um homem encapuzado, não se sabe ainda a autoria, então a polícia mudou a linha de investigação, mas é um caso também aí de violência contra a mulher. São 8 confirmações já neste ano, um número que impressiona aqui na nossa região, todos eles cometidos aos finais de semana, como falávamos aqui com a doutora Thaís Cremasco, que traz as informações para a gente. Ela que é cofundadora do movimento Mulheres pela Justiça, já temos o contato com ela novamente. Oi, doutora Thaís, boa tarde novamente. Boa tarde, desculpa a interrupção. Eu falava que essa situação de ficar aos finais de semana, né, entender o porquê que esses feminicídios acontecem aos finais de semana, uma hipótese é entender que aqueles casais estariam mais juntos, né, naquele momento, e muitas vezes nesses momentos de discussão, de estar próximo, de conversa, é o momento onde acontece uma crise de ciúmes, ou um questionamento sobre alguma coisa relacionada à vítima, e nós sabemos que aqui no Brasil o motivo número 1, né, dos feminicídios é justamente quando a mulher quer sair do relacionamento, né? Então, imagino que a coincidência de data seja em decorrência disso, desse momento de discussão e de debate sobre o relacionamento e tudo que é pertinente àquela situação.
É uma outra informação que chama a atenção também, né, doutora, é que em muitos casos a vítima já tem, inclusive, uma medida protetiva contra o agressor, que normalmente é aí o ex-companheiro, e ainda assim a gente tem esses registros de feminicídio, quer dizer, é uma medida que infelizmente já não tem mais inibido, né, o agressor. Então, eu divirjo em relação a esse posicionamento, né? Tem muitas pessoas que falam dessa questão de que a medida protetiva não é suficiente para proteger. No caso aqui desse feminicídio que aconteceu nesse domingo, a vítima tinha um boletim de ocorrência, pediu a medida protetiva, abriu mão da medida protetiva, retornou no relacionamento porque acreditou na mudança, né, do agressor, e de fato a gente sabe que isso não acontece, né? Quando a mulher perdoa, quando a gente volta para um relacionamento abusivo, a maior probabilidade não é que aquele agressor mude, a maior probabilidade é que de fato ele mate a vítima. Então, eu acredito sim que a medida protetiva é efetiva, desde que seja utilizada da forma correta, né? Então, houve um descumprimento de protetiva, tem que ligar imediatamente na polícia, informar o descumprimento e esperar que o agressor seja preso, né? O que não pode é ter a medida protetiva e muitas vezes a gente acreditar que aquilo vai mudar, né? É difícil que o agressor, de fato, ele mude a postura. Normalmente, quando a vítima busca uma conversa, busca tentar, né, imaginar que pode ser diferente dessa vez, é onde o agressor aproveita para, de fato, chegar em vias de fato com aquela vítima. Então, eu acredito que o problema não esteja simplesmente na legislação, na protetiva, mas sim é um problema social. Quando uma mulher morre, toda a sociedade errou, né? Quando uma mulher morre, infelizmente, isso é uma responsabilidade de nós todos enquanto sociedade. Agora, doutora, como quebrar esse ciclo, né? Como ajudar essas mulheres? Porque, inclusive, nesse caso do último final de semana, você citou também, a vítima até já tinha denunciado, né, o companheiro por agressão, depois acabou reatando o relacionamento, aí retira a medida protetiva ou a denúncia. Isso é algo que acontece bastante, está atrelado, como você disse, a um relacionamento abusivo, mas como ajudar as mulheres a identificarem primeiro esse tipo de situação e também a quebrar esse ciclo? Com certeza, as informações que a gente tem através das mídias, redes sociais, veículos de comunicação, ajuda que nós, mulheres, a gente reflita sobre comportamentos que até então eram aceitáveis e que hoje são vistos como violentos, desrespeitosos e abusivos. Então, é uma construção social da gente começar a identificar e perceber coisas que até então seriam normais dentro da nossa sociedade. E depois de observar, de fato, nós buscarmos rede de apoio, coletivos, informações que nos faça ter coragem de tomar essa atitude, que é uma atitude difícil, sim, né, sair de um relacionamento abusivo, buscar uma rede de apoio, buscar a ajuda da família, de amigos que muitas vezes também entendem como normais alguns comportamentos que não são normais, né? Não é normal nós, mulheres, termos medo de sair de um relacionamento, né? Então, eu acredito que a coisa mais importante é identificar, né, identificar as questões de violência, isso é sim através de informação e sair nos primeiros sinais, isso é muito importante, tá? Que a mulher tenha esse ímpeto, né, de não aceitar, não, mas é assim mesmo, não, mas dê uma chance, a pessoa pode mudar, não, ela não vai mudar. Né? A gente precisa entender que violência é algo inaceitável, que a mulher não deve dar uma segunda chance para uma traição, para uma agressão, seja ela verbal, seja ela moral, física, muito pior, mas essa questão de muitas vezes tomar a medida, ter a coragem no primeiro sinal de violência, não esperar uma segunda situação, porque a gente vai relativizando a violência e muitas vezes ela é cíclica, então a pessoa pede perdão, se arrepende, a mulher acredita que vai mudar e não vai mudar, só vai piorar. Doutora, agora como identificar esse primeiro sinal que você disse, né? Porque muitas vezes a agressão física, a violência mesmo doméstica, ela é precedida, aliás, por outros tipos de violência mais sutis, né? Como é que a vítima pode identificar isso? Com certeza, a violência raramente começa como violência física, né? A violência física, muitas vezes, é o momento onde a mulher percebe que está num relacionamento abusivo. Mas a Lei Maria da Penha coloca 5 tipos de violência como violências que devem ser combatidas e que dá à mulher o direito de ter a medida protetiva. É a violência física, moral,
psicológica, sexual e financeira. Né? Então, a lei coloca esses 5 tipos de violência como situações onde a mulher deve estar atenta, né? Para que ela não caia e não entre nessa questão, não só do ciclo, mas da escalada da violência. Né? Muitas vezes a violência começa com pequenos atos, pequenas palavras, com essa roupa você não vai, ou de repente o ciúmes excessivo, né? Situações de controle na rede social, situações de controle de senha, controle do dinheiro, do trabalho. Então, eu acho que tem muitos veículos de comunicações, tem muitos coletivos, tem muita informação. Hoje, né, no mundo digital, a informação está muito mais clara para as pessoas. Então, buscar entender, né, se aquele relacionamento que não está te fazendo bem, que está te deixando nervosa, está te deixando preocupada, está te deixando com medo, isso é um sinal de que você não está num relacionamento saudável. E o relacionamento que não é saudável acaba escalando para situações de violência. Não, lembrando que violência não é só a violência física. A violência através de palavras, através de atitudes, muitas vezes são as violências que mais preocupa e mais machuca as mulheres e que mais leva as mulheres para uma situação de abusividade, de extremo, né? Uma situação de muitas vezes acabar mesmo com a própria vida da mulher, que não acaba com a saúde mental. Doutora, e são casos que independem aí da idade das vítimas ou do agressor também, né? Falando aqui da nossa região, nesse ano, 8 casos, todos registrados aos finais de semana. No ano passado, 17 feminicídios aqui na região de Campinas, e chama a atenção a idade das vítimas. A mais jovem tinha 19 anos e a mais velha, 69 anos. Ou seja, é o tipo de situação que independe aí de idade e também do tempo de vínculo, né? Do tempo de relacionamento que essa mulher tem com o companheiro ou teve, né, com esse companheiro também. É muito interessante essa análise, porque a gente percebe que a violência contra a mulher, ela é democrática, no sentido infeliz, né, de pensar que ela não exclui faixa etária, ela não exclui condição financeira, ela não exclui escolaridade, ela também tem a questão da cor, né? Claro que as mulheres negras sofrem mais com o feminicídio e com a violência, mas também atinge as mulheres brancas de uma forma bastante violenta. Então, infelizmente, né, a violência contra a mulher, ela não vai excluir um tipo de mulher. Né? Muitas vezes a gente pensava no começo do coletivo Mulheres pela Justiça que seriam as mulheres, de repente, de baixa renda, dependentes financeiras do agressor, que seriam as maiores vítimas, e isso não é verdade. Né? Existem inúmeras mulheres que são independentes e ainda assim estão em relacionamentos abusivos, acabam sendo vítimas de feminicídio. Tanto, essas 2 vítimas desse final de semana, a gente percebe que uma delas era uma empregada doméstica, tinha um emprego, né? Então ela não era dependente financeira porque tinha o seu próprio emprego, a outra tinha uma condição financeira que aparenta ser uma condição não tão desfavorável e ainda assim foi vítima. Então, infelizmente, existe uma democratização da violência contra a mulher, no sentido de que todas nós, né, somos vítimas em alguma situação, né, a depender, não excluindo a nossa idade, não excluindo a nossa classe social, não excluindo a nossa escolaridade. Infelizmente, existe uma democratização em relação à violência. Estamos conversando com a advogada Thaís Cremasco, ela que é cofundadora do movimento Mulheres pela Justiça. Doutora, sei que você está com o tempo aí apertado para um outro trabalho, né, na sequência. Inclusive, queria te perguntar a respeito disso. Você está acompanhando o caso do ataque racista à filha da atriz Samara Felipe, um caso que tem repercutido bastante, né? Aproveitando também para falar desse assunto com a senhora, é um caso de racismo que teria ocorrido em uma escola particular, um caso que assusta também, né? Inclusive, as alunas aí que teriam participado desse caso já foram identificadas. Você está acompanhando esse caso também? Consegue antecipar alguma informação para a gente, doutora? Sim, sim. Há 1 ano e meio atrás, eu tive uma situação como essa com o meu próprio filho, né? E pela primeira vez na história do nosso país, 8 alunos foram expulsos pelo crime de racismo. De lá para cá, eu atendi muitas mães, muitas mulheres que também tiveram seus filhos vítimas de racismo nas escolas do país. Absolutamente lamentável. O caso da Samara não é um caso isolado, né? Ao passo que escolas de elite também trazem essa violência contra as crianças, e o que a gente espera é justamente a expulsão, não por uma questão de revanchismo, não por uma questão de não perdoar, não por uma questão de achar que
que a criança não pode ser reeducada. É lógico que a gente espera que haja uma reeducação, que essa criança seja apta a viver em sociedade novamente. Mas é muito importante que após uma violência, um crime inafiançável, imprescritível, que é o racismo, a escola, ainda que estamos falando de crianças menores de idade, tome uma postura enérgica no sentido de expulsar, para que não só aquela criança que cometeu o ato de racismo, mas todo o entorno perceba a gravidade do que é o crime de racismo. A gente não pode relativizar uma violência, a gente não pode relativizar o racismo no nosso país, que é um segregou e que escravizou durante séculos, né, a população africana. Então, a gente não pode, países africanos, a gente não pode relativizar uma violência como essa. Então, o que a gente espera, escola, que é uma escola de altíssimo padrão aqui na cidade de São Paulo, expulse, de fato, essas alunas para demonstrar que a escola está comprometida com a pauta da igualdade, do combate ao racismo, porque não adianta só falar, né? Nós precisamos ter atitudes que demonstrem esse tipo de compromisso. Doutora, rapidamente, a filha da atriz tem 14 anos de idade, são outras alunas envolvidas aí nesse caso. A escola, que é uma escola de alto padrão, como você disse, tomou já alguma providência em relação a essas alunas? A gente pode ter uma novidade em breve também quanto a isso? Por hora, a suspensão indeterminada, né? Mas o que nós gostaríamos de fato é que tivesse uma posição no sentido da expulsão, né? Para que claro para toda aquela sociedade, para todos aqueles alunos, que o racismo ele é inadmissível. A gente não pode relativizar uma violência como essa. Então, por enquanto, eles falam ainda, né, na suspensão por tempo indeterminado, mas o que nós queremos é entender se de fato haverá a expulsão. Hoje a gente vai ter uma reunião na escola, e o que a gente pretende, de fato, amanhã, esclarecimentos na delegacia, mas o que a gente pretende, de fato, é que haja a expulsão, esse compromisso, né, com o combate à violência racial. Tá certo, quero agradecer então a advogada Thaís Cremasco, ela que é cofundadora do movimento Mulheres pela Justiça, falou com a gente sobre esses casos de feminicídio aqui na região e também é advogada de defesa aí da atriz Samara Felippo, nesse caso de racismo. Doutora, muito obrigada pela participação, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde, agora 13h03 a gente faz um rápido intervalo. Estúdio CBN. Ford Pro é a divisão